Boa noite, boa noite, boa noite, como vocês estão? Bom, então nós vamos começar já um pouquinho atrasadas, né? Mas quem precisa estar aqui já está. Primeiramente, quero agradecer, Tati, muito obrigada por ter aceito o convite. Sei que sua agenda é super apertada e você aceitou estar com a gente aqui hoje, então. Estamos dando início a um projeto hoje, né? E a sua presença é muito importante aqui. Então, meninas, como todas, né, ou a maioria pelo menos sabe, dentro de Marquei a gente tem duas vias de ganho, né? Então, a gente tem as nossas vendas e também tem a carreira, né? Então, hoje a nossa queridíssima diretora nacional veio aqui explicar os ganhos para nós dessa carreira maravilhosa. E quero que vocês estejam com papel e caneta na mão. Quem puder, por favor, ligar a câmera para ficar aqui com a gente. E anotem tudo e aproveitem, gente, para tirar dúvidas, porque ninguém melhor do que a Tati para tirar essas dúvidas de nós, né? Então, Tati, mais uma vez, muito obrigada pela presença. E deixa eu colocar aqui em tela grande. Fique à vontade. Boa noite, meninas! Boa noite, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então, vamos lá, né? Falar um pouquinho, eu quero, né? Antes de falar um pouquinho dos ganhos, né? De a gente entrar nessa parte, vocês verem, né? A cor do dinheiro. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória, né? Não sei se todas é, né, já tiveram oportunidade de me ouvir falar, né, desde o meu comecinho aí de Marquei, mas não vou entrar em detalhes também, mas eu quero compartilhar por quê. Porque eu era aquela pessoa, eu não vou falar nem consultora, porque eu não era nem consultora, né, não era nem para eu ser consultora, né, porque tinha tanta objeção na minha cabeça que nem consultora eu cogitava essa possibilidade, né, então já fica. Ai, consegui tirar, tinha um cabelo aqui me atrapalhando. É, então, essa é o primeiro X da questão. Eu quero me desenvolver na segunda via de ganho da Mary Kay, eu quero crescer nessa carreira, quero me tornar futura diretora, diretora em qualificação, diretora de vendas e continuar crescendo, né? Se sim, que eu acredito que vocês estão aqui, né? Porque querem, é importante a gente saber, antes de mais nada, que primeiro, a gente vai ouvir muito não, né? E porque as pessoas se consideram não preparadas para a Mary Kay, né? Então todo mundo acha que o negócio não é para ela. E eu não fui diferente, né? Então, né, já tem quase 14 anos que eu entrei na Mary Kay, mas eu tinha certeza absoluta que esse negócio não era para mim. Por quê? Quais eram as principais objeções na minha cabeça? Não sei vender, odeio vendas, né? Porque ainda se a pessoa meio que tipo, acho legal, não, eu odiava, né? Não era nem tipo, um ódiozinho, não, era um ódio bem grande. Eu nunca gostei da área de vendas. E segundo, que eu não conheci, não tinha nenhum conhecimento de pele, maquiagem, nada, né? E terceiro, pouquíssimo relacionamento. Ou seja, três objeções bem fortes que a gente escuta muito. Quarto, não preciso nem dizer, não tinha dinheiro, mas ok, já vou entrar nesse mérito, que esse ainda é mais fácil da gente sanar essa objeção, não ter dinheiro, né? Hoje existem mil e uma maneiras da pessoa entrar na Mary Kay mesmo sem dinheiro, dá para fazer uma rifa, dá para, né, pedir emprestado, dá para passar no cartão, pagar depois, enfim. Mas eu era muito convicta, né, de que eu não ia fazer esse negócio de jeito nenhum. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu conheci Mary Kay através de uma sessão de cuidados com a pele, me apaixonei pelos produtos e não tinha dinheiro para comprá-los. E a pessoa, então, né, que me ofereceu a oportunidade, me falou, né, que eu poderia, então, iniciar para comprar os produtos com desconto. E eu achei interessante, né, mas né, não tinha, assim, nenhuma
como vamos dizer, uma pequena intenção de comprar os produtos. Na verdade, eu queria só o kit, né? Como se hoje fosse o kit de R$ 129,90. Eu quero esse kit, né? Foram os produtos que eu provei, então eu quero comprar esse kit. E só, né? E queria que a pessoa me esquecesse, me riscasse meu nome da lista dela. Porém, eu não falei para ela com todas as letras que eu queria só consumir, né? E aí ela achou que eu também queria revender, e aí ela começou a me passar, né, o que eu tinha que fazer e tudo mais. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que ter, né, assim, muito claro na nossa cabeça é, primeiro, as pessoas vão se apaixonar pelo produto, né, que foi o que aconteceu comigo, acredito que foi o que aconteceu com todos vocês antes de começar na Marquei. Vocês muito provavelmente provaram o produto antes de iniciar, né? Então, as principais pessoas, vamos dizer assim, para entrar no negócio são as nossas clientes. Elas não sabem, mas a gente sabe que sim, né? Que elas são potenciais consultoras. Eu não era cliente, não era nada. Eu ali, na verdade, era um risco que a pessoa estava fazendo de oferecer para eu fazer o meu cadastro. Na minha cabeça, não ia passar de um cadastro. Enfim, o que aconteceu foi que, graças a Deus, eu visualizei muito, mas muito rápido que eu tinha achado a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Porque eu trabalhava 8, 10, 12 ou mais, às vezes, horas como nutricionista por dia e eu tinha um salário de R$ 2.000 bruto por mês. E, né, fazendo as contas ali, eu ganhava R$ 6 por hora, na verdade. E mesmo só eu fazendo o meu cadastro e começando a usar os produtos, algumas amigas já perguntaram, já acharam que minha pele melhorou. Então, e aí eu já fiz elas experimentarem os produtos, elas já gostaram e já quiseram comprar. Ou seja, o menor movimento que a gente fizer, a gente já vai vender. Porque as pessoas, vamos dizer assim, que 95%, vamos dizer, né? Não vamos dizer 100, mas 95% das pessoas consome cosmético. E cada dia mais. Há 13 anos atrás, era um consumo bem menor do que hoje. Hoje as pessoas têm mais, principalmente depois da pandemia, muito mais cuidado diário com a pele, muito mais preocupação em usar protetor solar. O uso de make, então, nem se fala, né? Há 13 anos atrás parece que não, mas o consumo era muito menor do que é hoje. Enfim, as pessoas, o mínimo que for, todo mundo consome alguma coisa. É um batom, é um lápis de olho, é uma máscara de cílios, é um produto para pele, é uma fragrância, algum produto todo mundo consome. E eu consegui enxergar isso muito rápido, né? E já fiz ali umas vendas para as minhas amigas mais próximas e comecei então a demonstrar os produtos, né, para outras amigas, porque eu pensei, bom, não tenho que vender nada, na verdade. A minha função é fazer com que as pessoas provem os produtos. Estou mentindo? Não. A nossa função é levar os produtos para as pessoas provarem, né? De alguma forma, ela tem que provar. Ela tem que conhecer uma fragrância, ela tem que conhecer um batom, ela tem que conhecer algum produto, ela tem que conhecer. Claro que se ela conhecer pele, melhor ainda, né? Mas vamos dizer que make, fragrância são uma porta mais rápida de entrada. E eu comecei, falei, bom, se sem esforço nenhum eu vendi aqui 2, 3 produtinhos para cada amiga, se eu fizer um pouquinho mais disso todo dia, né? Eu posso vender um pouquinho mais. E foi o que eu fiz. Então, eu me surpreendi, né? Passou ali os primeiros 15 dias de Merkei, eu me surpreendi que eu tinha vendido, que né, eu fiz um cadastro até chegar, não deu nem 10 dias, não deu 15 dias não, deu 10 dias. De eu fazer meu cadastro, de chegar a minha caixa, de eu começar a usar, de eu vender para as amigas mais próximas, né? Demonstrar e vender para as mais próximas, porque, lembrem, eu só fiz o meu cadastro. Eu não fiz pedido. Então, eu comecei a fazer o negócio depois, só que foram dias depois, né? E até o final do mês, porque eu fiz meu cadastro no dia 19 de julho, então até o final do mês, até o dia 31, eu tinha vendido R$ 1.000, e eu fiquei muito surpresa, porque R$ 1.000 num pedido de 40% são R$ 400, com o mínimo de esforço que eu tinha feito naquela semana, vamos dizer, porque né, até chegar o meu kit tudo e fazer o que eu fiz aí, que eu falei para vocês,
Vamos dizer aí que em 5, 7 dias no máximo foi o tempo que eu tive. E aí eu entendi que quanto mais eu fizesse daquilo, mais retorno financeiro eu teria. E aí foi o que eu fiz, então. Aí, claro, eu vendi R$ 1.000, mas eu não fiz um pedido de R$ 1.000. Que fosse hoje, mesma coisa, um pedido de 30% de desconto. Não, eu já fiz o de 40, porque eu pensei, se eu vendi R$ 1.000 em menos de uma semana, então eu vou ter, né? O cartão é nosso financiador. Eu tinha crédito, que era a única coisa que eu tinha, na verdade. Um cartão de crédito. Eu vou ter 3 meses para pagar. Então, naquela época, o pedido de 40% era 2.200, hoje é 2.700. A gente está falando de 13 anos, né? Então, não aumentou tanto assim. 2.200. Eu pensei, bom, se eu vendi 1.000, eu vou, né, tenho mais 3 meses. Impossível não vender, né? Se eu não fizer o mínimo de esforço. É claro que em poucos dias eu vendi o restante e não parei mais. E aí, o meu primeiro mês fechado, isso foi julho, né? Foi os últimos dias de julho. Já fiz meu pedido de 40%. No mês de agosto, que foi o meu primeiro mês fechado, me dedicando ali uma horinha, né, fazendo demonstração ali todos os dias, pelo menos para uma pessoa, mas eu sempre tentava fazer pelo menos para 3, eu vendi R$ 6.000. R$ 6.000. R$ 6.000 é só você apresentar o produto para 15 pessoas na semana. 10 a 15 pessoas na semana. E aí, eu entendi mais uma vez, realmente eu achei a galinha dos ovos de ouro. Porque R$ 6.000 te dá um ganho de 2.400. 2.400 eu não ganhava, mesmo com a minha faculdade, mesmo com a minha pós-graduação, mesmo me matando de trabalhar, porque meu salário era fixo. Não adiantava me matar de trabalhar. Eu podia trabalhar 10, 12, 24 horas, que o meu salário era fixo e eu não tinha direito a hora extra nem banco de horas para ajudar, né? Então, era o cargo de nutricionista não dá esses direitos. Então, para ajudar, né? Para que, né, melhorar se dá para piorar. E aí eu entendi muito rápido, porque é uma questão matemática. Quanto mais pessoas eu, né, apresentasse o produto, mais retorno eu teria. E junto com isso, eu vi que era muito simples, que tudo aquilo que eu imaginava, né, da venda, é que a gente sabe que na Mary Kay, né, nós que agora já estamos na Mary Kay, a gente sabe que a venda é diferente. A nossa venda não é uma venda tradicional, né? A nossa venda se dá, na maior parte, por experimentação. Então, eu vi que não era vender pelo simples fato de vender, que, na verdade, eu estava vendendo beleza de uma maneira sutil, né? Fazendo com que as pessoas provassem e me dessem a opinião do produto e as pessoas compravam, simples assim, né? Porque numa sessão, durante a sessão, a gente não fala de venda. A gente vai falar lá no final, vai fazer o fechamento lá no final e vai falar quanto custou, enfim. Mas a gente está ali para ensinar, para apresentar os produtos. E aí foi, né, a decisão ali para eu realmente me tornar 100% Mary Kay. Eu falei, não, se eu estou me dedicando 2 horas por dia e eu ganhei mais do que, né, meu trabalho de nutricionista me matando de trabalhar, então, ok, já sei o que eu quero da vida. Já sei onde amarrar meu bode. Porque se eu tiver mais tempo, obviamente, eu vou fazer mais. E foi o que eu fiz. E junto com isso, eu já falava da oportunidade. Porque eu estava tão feliz, né? Trabalhando, porque é aquele emprego, vamos dizer assim, que todo mundo sonha. Trabalhar pouco e ganhar muito. Para mim, trabalhar 2 horas por dia e ganhar 2.400 no mês é trabalhar pouco e ganhar muito. Porque eu trabalhava muito e ganhava pouco. Então, né? Então, para mim, aquilo ali ficou, meu Deus, como assim? Né? É muito dinheiro para pouco trabalho. Mas, enfim, se esse emprego existe, eu quero. E aí, então, comecei a me dedicar mais horas, porque aí eu me tornei exclusiva Mary Kay. E falar também, né, desde do meu início, eu já comecei a falar da oportunidade. Não só pelo fato de que, sim, eu nem entendia muito bem como é que funcionava, mas sim, eu queria também a segunda via de ganhos, mesmo sem entender direito os ganhos, mesmo sem entender como é que funcionava. A única coisa que eu sabia é que a minha iniciadora, ela era futura diretora e ela já tinha ali um ganho de 600 a 800 reais por mês sendo futura diretora. Lembrando que futura diretora naquela época tinha que ter 8 consultoras, tá? Agora com 5 já é futura diretora. Então, com as 8 consultoras que ela tinha, o ganho dela girava em torno de 600 a 800 reais e ela pagava a prestação do carro que ela tinha comprado. Falei, meu Deus, se eu conseguir, né? Se 2.400 já foi meu ganho com a venda, se eu conseguir agregar mais 600, 800 reais, eu tô, né,
e focada nisso só. Então, a gente precisa... qual que é o próximo passo? Qual que é o foco? Né? Eu quero ser o quê? Futura diretora. Eu quero ser diretora? Quero. A médio prazo. A curto prazo, eu preciso ser o quê? Futura diretora. E aí, então eu falava da oportunidade, porque a gente precisa lembrar que a gente tem 2 produtos para vender. Eu tenho ali o meu 4 em 1 para vender, meu kit 3D, minha máscara de cílios, minha fragrância, seja lá o que for. Esse é um dos produtos que a gente tem para vender. O outro produto que a gente tem para vender é levar a oportunidade, é vender a oportunidade. E como que a gente faz isso? Da mesma maneira que a gente vende um produto, a gente vende a oportunidade. Então, a gente dá a oportunidade para as pessoas também se tornarem consultoras. Porque eu, mesmo sem visão nenhuma, querendo só comprar o kit, mesmo assim, a minha iniciadora, né, me deu a oportunidade. E eu acho que a gente não pode negar a oportunidade para as pessoas, porque a gente nunca vai saber se realmente ela vai, né, Mary Kay vai ser para ela ou não. Então, a minha iniciadora não sabia e eu muito menos. Eu tinha, né, na verdade, eu tinha certeza que não ia ser para mim, mas ok. Então, a gente nunca vai saber, e nem as pessoas, por isso que eu falo, as nossas clientes não sabem, mas elas podem sim ser uma consultora, uma diretora, ganhar dinheiro com a Mary Kay, né, ser exclusiva Mary Kay se quiser. Ela ainda não sabe, a gente sabe, ela ainda não, porque a gente acredita em todas as pessoas e a gente acha que todas as pessoas merecem ser uma consultora Mary Kay, ser uma diretora Mary Kay e, né, trabalhar, ganhar dinheiro com Mary Kay. Não precisa ir, né, se a gente for pegar aí, do modo geral, a maior parte da população brasileira morre de fome porque é SLT. Morre de fome no seguinte sentido, pode até não morrer de fome, mas assim, simplesmente só consegue pagar as contas básicas do mês, só consegue fazer mercado, pagar água, luz, telefone, né, às vezes escola de um filho, consegue muito pouco. E eu não estou falando, né, nem de salário mínimo aqui, porque salário mínimo aí sim que, né, basicamente passa fome. Estamos falando já quem tem até uma faculdade, porque os salários são esses. A média salarial da maioria da população brasileira é muito baixa. Então, não dá para viver, só dá para sobreviver. Então, a nossa função, a nossa missão levar essa oportunidade para as pessoas. A gente está levando luz para a vida das pessoas. A gente está levando oportunidade de ganhos. A gente está levando oportunidade de dignidade, muitas vezes. A gente está levando a oportunidade de melhora de autoestima, de empoderamento feminino, de empreendedorismo feminino. É tudo isso que a gente leva. Quando você está vendendo um batom que for, você está vendendo tudo isso. Só que essa pessoa ela precisa ter ciência, ela precisa saber que ela tem a oportunidade nas mãos também, né? E claro, depois a gente vai trabalhar para, né, desenvolver ela, para mostrar as possibilidades que ela tem, enfim, né? Mas isso daí já foge aqui um pouquinho até, né, da aula que eu vou dar. Mas o que eu quero que fique claro na cabeça de vocês a gente não pode fazer distinção de pessoas. Ah, eu vou falar para essa porque essa eu acho que tem perfil. Não existe perfil na Mary Kay. Na Mary Kay tem todos os perfis possíveis e imagináveis, e até os não imagináveis, né? Porque quando eu vi que na minha área tinha uma consultora cega, eu falei, meu Deus, né? Cadeirante ainda, né? Com alguma outra limitação ainda, mas cega? Como é que essa pessoa vai, né? Tipo, não entrava na minha cabeça. E ela tinha o trabalho dela, e ela vendia super bem no trabalho dela. Então, assim, até os não imagináveis é possível de dar certo na Mary Kay, né? Então, é isso que vocês precisam entender, a primeira coisa. Não adianta nada eu falar de ganhos aqui para vocês se vocês não tiverem, assim, ó, claro na cabeça de vocês que sim, vocês podem, vocês têm que acreditar nisso, né? Porque eu lá atrás achava que não era para mim, que não podia, que, né? Então, sim, vocês podem, vocês precisam acreditar muito em vocês. Sim, vocês têm que acreditar muito na empresa, né? Vocês têm que entender que Mary Kay vai realizar todos os sonhos de vocês, vai levar, né? Vocês podem ter aí ganhos inimagináveis também, e que nós temos os melhores produtos para trabalhar.
né? Então, se eu tivesse essas três coisas muito bem claras na minha cabeça, né? Que sim, eu sou capaz, que sim, eu estou na melhor empresa, e que sim, né? Eu tenho os melhores produtos, ninguém vai segurar vocês, não. Ninguém vai parar vocês, ninguém vai deter vocês. Mas vocês também têm que estar com essa fé decidida. E não ficar ouvindo coisas de pessoas que não deram certo, ou muitas vezes até de pessoas próximas, familiares, né? Até eu estava agora à tarde num café que a gente faz, que é um café para convidar mulheres que vendem outras coisas também. E aí, claro, a gente, né, fala do nosso negócio também, então elas compartilham delas, nós compartilhamos o nosso. E tinha uma que ela tem uma loja virtual de semijoia. E ela também falou que ela, né, quer dizer, a grande maioria, todas ali falaram que tiveram dificuldades no começo para empreender, no seguinte sentido: apoio zero. Ninguém apoia. Ninguém apoia. É porque vai vender uma loja virtual. Ela é publicitária de formação. Você vai largar o teu emprego para vender semijoia? Tipo, o brasileiro ele tem um preconceito. É engraçado que o brasileiro, na grande maioria, é pobre, e ele tem um preconceito de achar que empreender é coisa para pobre, né? Tipo, então assim, na verdade, empreender é para todo mundo. É que a gente não aprende isso na escola, mas empreender é para todo mundo. Desde uma pessoa que está fazendo ali um chocolate para vender na Páscoa, vende semijoia, não sei, manicure, não importa. Empreender é para todo mundo e geralmente, se a pessoa se dedica, ela vai sim ganhar mais do que várias profissões aí numa CLT. Mas enfim, então não esperem apoio das pessoas, não esperem, ai que lindo, nossa, você entrou na Mary Kay, ai que tudo, né? Tipo, vou te apoiar, não espere. Nenhuma de nós, muito provavelmente, teve apoio, né? Eu ainda tive apoio do meu marido, mas a maioria acaba não tendo nem do marido, né? Nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Mas o negócio é aqui, ó. Sabe aquele cabresto que fala em cavalo, assim, que põe, ele não olha para o lado? É isso aqui, ó. É isso que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, então é isso que eu vou fazer. Agora, eu preciso levar essa oportunidade para as pessoas, né? E aí isso eu tenho certeza depois que a Fúbia, que a Jéssica vão poder, né, mostrar para vocês também a melhor maneira de vocês falarem da oportunidade. E aí, meninas, quando eu vi que, meu Deus, quando eu me tornei futura diretora, nossa, já estava também dando pulos de alegria, minhas vendas também já tinham aumentado, já estava ganhando mais com as vendas. Em 2 meses eu me tornei futura diretora, tá? E aí eu falei, meu Deus, mais do que nunca agora, porque daí a minha diretora mostrou o extrato bancário dela, o primeiro extrato dela o primeiro bônus dela como diretora. Não esqueço até hoje, R$ 6.113. Falei, meu Deus, eu preciso ser diretora para ontem. Não dá para ser para ontem, então eu preciso ser o mais rápido possível, né? Então, olha que maravilha. Eu vou ganhar dinheiro ensinando outras mulheres a ganhar dinheiro com investimento basicamente zero. Então, eu estou num ramo que só cresce, né? O mercado da beleza, desde que eu entrei, nunca vi crise. Eu nunca mais passei por crise, porque até então, né, eu vivia na crise. Eu vivia sem dinheiro, né? Eu recebia no dia 30, o cartão eu pagava no dia 5 e acabou o dinheiro, né? O dinheiro é para pagar o cartão, e aí vai fazer compra no cartão de novo para pagar no mês seguinte. Então, nunca tinha dinheiro. E Mary Kay nos dá essa possibilidade. Só que, claro, tudo vai ser muito proporcional à nossa dedicação. Não achem que ficar em casa sentada só trabalhando os dedos, que é importante também, né? Importante. Mas só aqui, isso aqui, né? Ali, WhatsApp, redes sociais, isso é um plus, né? O nosso trabalho, a gente precisa desenvolver ele muito também no presencial, para ter, né, um retorno mais rápido até, né? O plus ali fica, né? O digital fica por conta do plus. E aí, então, eu falei, não, preciso ser diretora para ontem, daqui deixa eu fazer logo, deixa eu, né, iniciar mais gente, e vamos, e vamos, e vamos. Ou seja, quanto mais pessoas vocês estiverem vendendo, mais pessoas, vendendo o produto em si, mais pessoas vocês têm, mais contato vocês têm para falar da oportunidade. Que o nosso negócio é esse. O nosso capital humano são pessoas. Porque se eu não tenho pessoas, eu não tenho para quem vender o kit Termois 3D e eu não tenho para quem falar da oportunidade.
Então, o nosso maior bem na Mary Kay são os contatos. Eu preciso sempre de novos contatos e muitos contatos para trabalhar, porque a gente sabe que vender é simples. A cada 10 pessoas que eu apresento o produto, geralmente 8 ou 9 compram. Então, vender é simples. O produto para lá, dinheiro para cá, tá tudo certo. A oportunidade já não. De cada 10 pessoas, essas mesmas 10 que eu falei, que eu vendi o produto, eu vou falar da oportunidade para essas mesmas 10. Se eu vendi para 8 ou 9, quer dizer que uma ou duas só se interessou, né, em se tornar uma consultora. Então, o trabalho, não vou dizer que ele é mais árduo, mas ele é mais formiguinha. Porque uma pessoa que eu falo hoje da oportunidade não quer dizer que ela vai entrar hoje. Ela pode se tornar minha cliente hoje e entrar daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos. Eu tenho gente que entrou, eu tenho cliente minha que entrou 5 anos depois. Mas eu falei quando? Lá atrás, quando eu comecei a atender ela como cliente. Então, os clientes precisam saber da oportunidade mesmo que naquele momento ela não quer se tornar. As coisas mudam, a vida muda, né? Então, é isso que vocês precisam ter assim muito claro na cabeça de vocês, tá? Que vocês precisam de contato, vocês precisam vender bem e vocês precisam, né, falar para essas pessoas da oportunidade. Porque aí só assim vocês vão crescer, né? Então tá, hoje eu não tenho, vou dar um exemplo, hoje eu não tenho ainda nenhuma consultora no meu time. Né? De repente alguma de vocês se encaixa aí. Não tenho nenhuma. Ok, não tem problema. Entre abril e maio, você pode ter meia dúzia. Ou daí um prazo máximo de 3 meses aí, se você focar em falar para todas as suas clientes, eu tenho certeza que em 3 meses você tem 10 consultoras no teu time, você entra em qualificação, né? Ou no mínimo você já é a futura diretora ganhando 12% de bônus, que super ajuda. Então, tem que ser, né? Não adianta pensar assim, eu quero ser futura diretora, mas para quantas pessoas você falou da oportunidade mês passado? Uma. Tua probabilidade é 0,0000001%. Né? Então, não é uma. Né? A gente tem que criar o hábito de falar para todas as pessoas. Tá? Só assim a gente vai, né? A Mary Kay dá aí uma meta, né? Uma média aí de 3 novas consultoras por mês. 3, apenas 3. Mas 3 todos os meses vão me dar 36 no ano. Agora, se eu não falo em janeiro, não inicio ninguém, se eu não falo em fevereiro, não falo em março, se eu não falei para ninguém ano passado, ou durante os 365 dias do ano passado, eu falei para 3 pessoas, 10 no máximo, qual que é a probabilidade de eu iniciar? Muito pequena. Então, por isso que vocês têm que ter a meta aí de pelo menos falar para uma pessoa por dia. Uma pessoa por dia são 5 na semana. São 20 no mês. A probabilidade de você iniciar 2 já é muito maior, tá? Então, isso que tem que ficar muito claro, porque os ganhos realmente compensam muito, os ganhos realmente são maravilhosos. Os ganhos com a venda é ótimo? É ótimo. Cheguei a ganhar 5, 6 mil reais por mês com venda, mas aí você tem que lembrar que você tem que vender mais de 10, né? 10, 12, para você ganhar aí uns 5, 6, né? Então, a venda é ótima, maravilhosa, porém, a carreira, ela nos permite que a gente, o quê? Nos multiplique, triplique, quadriplique. Então, a gente vai, né? Não é só uma fúvia, são, né, 10 fuvinha, depois são 40 fuvinha, depois são 100 e aí sucessivamente, né? Então, a gente vai se multiplicando. Então, imagine, uma coisa é você vendendo, uma coisa são 10 junto com você, outra coisa são 40, outra coisa são 50, outra coisa são 100. Então, olha a diferença que isso, né, vai dar. Então, realmente, os ganhos são maravilhosos e vocês vão conseguir ver isso aqui. Eu tô com o host, né, Fúvia? Você me passou? Vê se você consegue compartilhar, Tati. Eu acho que sim. Peraí. Deixa eu só achar aqui meu treinamento. Um minutinho. Se alguém tiver alguma pergunta, se quiser já fazer, já fica à vontade. Aqui, deixa eu ver, peraí. Deixa eu voltar.
Vê aí se está aparecendo para vocês no PDF. Não? Começou agora. Ah, começou, beleza. Então, né, começar com essa frasezinha maravilhosa, né, que sucesso é almeje grandes coisas e grandes coisas vão acontecer, né? Então, vamos trabalhar nossa cabeça para realmente, muitas vezes, a nossa realidade não nos permite. Eu entendo isso, porque a minha realidade nutricionista não me permitia sonhar alto, não. Mas, a partir do momento que eu entrei na Mary Kay e eu vi que sim, era possível, né? Que eu não tinha nada de diferente das outras mulheres que já eram diretoras ou diretoras de Carro Rosa, então eu também iria chegar lá, né? Então a gente precisa trabalhar muito isso na nossa mente, tá? Eu vou pular uns slides aqui, porque esse treinamento ele é gigante e não é tudo que eu quero falar para vocês. Só deixa eu descer aqui um pouco. Ai, meu notebook ele tá tão lento que eu estou precisando dar uma atualizada. Se acalmem. Problemas técnicos. Peraí. Eu só vou entrar na página. Ai, claro, né? Eu estava no fim do treinamento, por isso que ele não descia. Ai, Jesus. Nossa, vamos mesmo, Jéssica. O meu também tá louco. Meninas, por enquanto, sem dúvidas, se quiserem ligar o áudio, aproveitar o momento para fazer alguma pergunta. Fúvia, sobre para entrar em qualificação, tarará, isso tudo eu preciso falar ou não? Acho bom, Tati, porque tem Tá. tem nova consultora. Beleza. Então, aqui que é o ponto. Agora sim, vamos lá. Veja aí se está aparecendo para vocês. Acho que agora sim. Tá, né? Consultora de beleza, futura diretora, diretora em qualificação, tá aparecendo? Tá. Tá, beleza. Bom, então vamos lá. Como consultora de beleza, os nossos ganhos é o lucro sobre as vendas, ponto final. Eu posso ter iniciado até 4 pessoas. Se nenhuma delas, quer dizer, independente se elas estão ativas ou não, né? Posso ter até quatro consultoras ativas. Eu não vou ganhar nenhuma bonificação. Eu só vou ganhar a partir da 5ª. Por isso que os ganhos são a partir de futura diretora, tá? Então, com 5, né? Vamos dizer que vocês têm, ou esse mês vocês vão iniciar 5, ali só com o kit básico de R$ 129,90, e mais o combo 1, né, ou o combo 2 ali, tanto faz, ela já vai estar ativa, né? Mesmo que ela faça só o básico, ela vai se ativar ali com 225 pontos, então já é uma consultora ativa, tá? Então, já conta para receber esse 8 ou 12% de crédito. Qual que é a diferença? 8 ou 12%. Então, eu tenho que ter, para receber 8%, perdão, para receber 12%, eu tenho que ter essas 5 consultoras fazendo pedido no mês, mesmo que seja pequeno, não importa, e eu também tenho que fazer o meu pedido, tá? Eu tenho que estar ativa, né, fazer pedido também naquele mês. Se eu não fizer pedido naquele mês, então eu já não recebo 12, eu recebo 8, tá? E isso, dependendo da produção dessas minhas 5 consultoras, vai dar uma diferença boa, né? Se for 5 consultoras ali com pedidos bem pequenos,
não vai dar muita diferença ali no 8-12, mas se forem consultoras, né, já fazendo pedido de 35%, 40%, já dá uma boa diferença, tá? Então, é importante também, né, toda consultora que quer desenvolver carreira, é importante que as vendas, né, estejam boas, que vocês sejam, no mínimo, círculo rosa, né? Mais ideal que vocês sejam consultora estrela. Por quê? Porque é a velha história, né? Quanto mais contato eu tenho, mais eu estou vendendo. E se eu estou vendendo bem, eu tenho mais contato para falar da oportunidade ainda, tá? E aí, quando eu tenho 10 consultoras, eu posso entrar num período que a Mary Kay chama de diretora em qualificação. É a mesma coisa, tá? Não muda nada ali. Eu tinha 5, agora eu tenho 10, só dobrou o número de consultoras. O meu ganho continua sendo 8 ou 12%. Sob quem? Sob as pessoas que eu iniciei, tá? Então, a Mary Kay sempre vai pagar a bonificação sobre a produção do meu time, tá? Então, é 8 ou 12%. Então, vamos lá, tenho 10 consultoras. A consultora A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tenho essas 10 consultoras. Então, a Mary Kay vai me pagar a bonificação. Não importa se todos fizeram pedido ou não, elas têm que pelo menos estar ativas, mas 5 pelo menos têm que ter feito pedido. E aí eu vou receber, então, esse 8 ou 12%, tá? Então, é sobre as diretas. Se a consultora A, né, que foi a minha primeira consultora, ela já iniciou alguém, essa consultora que é indireta não conta para mim, para eu ganhar bonificação, tá? Só vai contar, né? A gente só ganha bonificação das indiretas a partir do momento que a gente se torna diretora. Antes não, tá? Mas aí, daqui a pouco eu já vou mostrar, porque daí tem o desenho das bonequinhas para vocês verem melhor o que é essa qualificação. E aí depois uma diretora. Quais são os ganhos de uma diretora? Por isso que a gente fala que é muito bom ser diretora, porque os ganhos triplicam. Então eu continuo tendo, eu tenho lá no mínimo 10, porque foi as 10 que eu precisei entrar em qualificação. Me formei diretora, né? Mary Kay dá de 1 a 4 meses para se formar diretora, já vou falar os requisitos para se tornar diretora, mas me tornei diretora depois de 3 meses, 4 meses, enfim. E aí, além desse ganho que eu já tinha das minhas diretas, eu tenho das indiretas, que é esse bônus de unidade, que ele vai de 9% até 14%. Tenho mais um bônus que se chama bônus de volume, que ele vai de 800 a 7 mil reais. E para quem já tem diretora descendente, já também tem o ganho das diretoras descendentes também, que eu vou mostrar também para vocês. E tem, né, toda diretora tem que ser diretora, não tem como, tem acesso aos programas de viagem internacional e carro rosa, tá? Os demais programas, normal, nós também somos consultora, nós também participamos do Círculo Rosa, consultora estrela, conquista trimestral, tudo isso, tá? Então, nós temos, como consultora, nós temos os mesmos desafios que a Mary Kay dá para vocês, para nós também, mesma coisa. Agora, como diretora, já não, né? Aí uma consultora não tem direito à viagem internacional. Tem ao resort, por exemplo, que a Mary Kay, né, vai lançar agora, em maio, o Destino. E aí a gente continua crescendo na carreira, tá? E aí eu me torno, então, uma diretora sênior, né? Então, vamos supor que a Fúvia agora se tornou diretora e a Jéssica entrou em qualificação para ser diretora e daqui 3 meses a Jéssica se torna diretora e é, então, a primeira diretora descendente da Fúvia. E aí, todas as consultoras, a Jéssica e as consultoras dela vão sair dessa unidade da Fúvia e vão formar uma nova unidade, afinal, ela é uma nova diretora, né? E aí, só que a Mary Kay continua pagando. Então, nós recebemos, né, quando a gente é diretora sênior ou uma futura executiva, que é até 4 diretoras descendentes, a Mary Kay nos paga 4% de bonificação da produção dessas diretoras. E aí, quando eu me torno uma diretora executiva, aí a Mary Kay começa a pagar 5%, ao invés de 4%, paga 5%. Parece que não, mas esse 1 ponto percentual faz muita diferença, tá? Então, de uma diretora sênior, futura executiva, que tem até 4 diretoras descendentes, quando ela se torna executiva, na verdade, ela saiu, né, 4 de cada uma, que são 16%, com mais uma diretora, passou para 5% cada uma, então ela vai de 16% para 25%, e isso faz bastante diferença, tá? E aí, depois, como diretora executiva elite, é a mesma coisa, só muda quando se torna diretora nacional, tá? Que aí, como diretora nacional, são os mesmos ganhos de uma diretora, porque eu também tenho a minha unidade pessoal, eu também tenho as minhas consultoras, mas eu tenho as diretoras descendentes, as de primeira geração, as de segunda, as de terceira. Então, o bônus da minha
unidade pessoal, ele continua. Eu também tenho 8 a 12% das minhas consultoras diretas, eu tenho o bônus da unidade e eu tenho o bônus de volume. Isso dentro da minha unidade. Agora, eu tenho as diretoras descendentes que formam essa área nacional, tá? E aí, os ganhos também continuam, na verdade, a mesma coisa ali, é 5%, na verdade, muda um pouquinho, não é 5%, é de 5% a 8% das minhas diretoras de primeira geração, 3% de segunda e 2% de primeira. Então, vamos supor que hoje a Fúvia tem a Jéssica e a Jéssica formou uma diretora descendente. O ganho da Fúvia é até a Jéssica. Essa diretora, vamos supor que a Maria se tornou diretora da Jéssica. A Fúvia não tem ganho sobre essa unidade. Quem tem ganho sobre essa unidade é a Jéssica. A Fúvia não. Mas quando ela se tornar nacional, sim, tá? Parece meio confuso, né? Porque é bastante informação, assim. Mas é só para eu não deixar de falar essas coisas também. Mas tem tudo no Caderno Carreira, tá? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, né, sobre esse assunto, tem tudo no Caderno Carreira da Merkey. Aí vamos falar aqui mais ou menos, tá? Uma diretora aí com uma unidade pequena, né, se formou há pouco tempo, mais ou menos aí uns 3 mil vai dar essa bonificação, somando esses 3 bônus, tá? Eu falei para vocês que meu primeiro bônus, quer dizer, eu não falei, né? Ou eu falei, já não me lembro. O meu primeiro bônus, não falei, né? Eu falei da minha diretora, né? Minha diretora que foi de 6.113, o meu foi de 4.998. Então, estou falando aqui uma média menor, tá? Mas que é possível, né? Então, tudo vai depender da produção do meu time, né? Então, não tem nada a ver se eu sou... Ai, não, eu não sou uma boa diretora. Não, não é isso, né? O quanto as minhas consultoras estão produzindo. E isso não depende só da diretora, né? Porque a diretora, ela é uma facilitadora. Ela sim vai ensinar as consultoras. Só que nem toda consultora quer aprender, né? Então, a gente ensina e tem gente que vai fazer, tem gente que não vai fazer, né? Então, não quer dizer que não é porque a diretora não está iniciando, a diretora sim pode estar ensinando, perdão. Mas as consultoras, às vezes, não querem aprender, né? Às vezes ela não quer, ela só quer uma renda extra de R$ 200 no mês. Ela não quer mais do que isso, né? Então, não depende. Nós fazemos a nossa parte como diretora. Se a consultora não quer fazer, tem aquelas que querem e aquelas que não querem, né? Então, tudo depende da produção desse time, tá? Aí vamos falar aí uma diretora já de carro rosa, né, com uma produção mais, né, uma produção maior que uma diretora de carro rosa, produz aí uma média de 50 mil pontos, então já tem uma unidade com mais de 100 consultoras, então a bonificação vai gerar aí mais ou menos, vai girar em torno de R$ 10.000. E uma diretora com uma unidade aí com mais de 200 consultoras, com diretoras descendentes, né, já é uma diretora executiva, pelo menos, ali que tem 5% de bonificação de cada diretora descendente, vai girar mais ou menos aí em torno de R$ 20.000, né? Então, quando a gente fala, os ganhos realmente são muitas vezes inacreditáveis, sim, muitas vezes inacreditáveis, né? Porque eu nunca imaginei na minha vida ganhar mais do que 10 mil, quem dirá mais de 20 mil, né? Quem dirá muito mais que isso? Nunca imaginei. Mas a Merkey nos proporciona isso. E está, na verdade, à disposição de todo mundo, né? É só a gente realmente fazer um trabalho bem feito. É só encarar esse negócio como uma profissão, né? Mesmo que eu tenha pouco tempo para me dedicar, não importa. Se você encarar como uma profissão, você vai ter, né, um resultado muito melhor do que, né, fazer Merkey uma vez por semana, vamos dizer assim. E aí, como eu falei para vocês, né, tem ali a Merkey, né, tem as vantagens como diretora de viagens, carro rosa, reconhecimentos exclusivos, né? E aí vamos falar aqui, então, estou ali, sou nova consultora, quero sim levar essa oportunidade para outras mulheres, quero sim crescer na carreira, quero sim também poder desfrutar de tudo isso. Ok, então bora falar dessa oportunidade para todo mundo. E aí ali está o exemplo, né? Então, eu sou ali uma consultora, a maiorzinha, e tenho 4 consultoras no meu time. Ainda não tenho ganho nenhum, tá? Mas se eu tiver 5, eu já passo a ter ganhos. E aqui um exemplo, tá? Com 8 consultoras no time, se cada uma dessas consultoras comprar 1.000, não é vender, tá? Comprar, né? Porque é o pedido que ela fez. Claro que a ideia é vender também.
Mas se elas fizeram um pedido ali de R$ 1.000, que é um pedido de 30% de desconto, se todas as 8 fizerem isso, teu bônus vai ser de 430. Agora, se eu tiver 10 fazendo isso, perdão, ali nas 8, esse bônus de 430 é porque ou menos de 5 fizeram pedido, ou você não fez o teu pedido e daí teu bônus foi de 8%, tá? Não foi de 12%. Agora, no segundo exemplo ali, que está falando, né? Com 10 consultores, cada uma fizer R$ 1.000 e você fizer o teu pedido, pelo menos isso. 5, isso, o teu pedido pessoal de 600 pontos, teu bônus já dobra. Então, quando eu falo que às vezes parece que não, mas esse 8 ou 12% faz diferença, tá? Então, ele pode dobrar, né? De um 8 para 12%. Claro, ali também tenho 2 pessoas a mais fazendo pedido, tá? Então, tô ali com 10 já. Já tenho 10 no meu time ativas. E, né, nesse exemplo aqui, tá? Então, vai girar. Para vocês terem uma noção, assim, mais clara, se eu tiver 5 consultoras no meu time e todas fizerem ali mais ou menos em torno de um pedido de 35%, eu vou ter um ganho de R$ 500. Então, R$ 500 já é bastante coisa, né? Eu acho, né? Poder agregar R$ 500 na tua renda, eu acho que é bem considerável, tá? Então, aqui, ó, aquele mesmo exemplo, né? Então, tô eu ali, fiz meu pedido de pelo menos 600 pontos, e das 10 que eu tenho, então eu tive 8 que fizeram pedido, então eu tenho ali 12%, esse bônus será de 780, mais ou menos, tá? E aqui, diretora de vendas, né? Deixa eu ver se ele fala aqui. Aqui. Construindo meu diretorado. Então, minhas 10 primeiras. Então, primeira coisa, primeiro passo, tenho que ter as minhas 10 primeiras consultoras. Entro em qualificação. Então, vamos supor que nesse mês de abril eu fecho essas 10 primeiras. Em maio, eu já posso entrar em qualificação. E a Mary Kay, então, me dá de 1 a 4 meses para eu fechar essa qualificação com 40 membros. Não importa daí quantas estão ativas. Para entrar, eu preciso de 10 ativas. Para fechar, não importa. Se eu tenho 5, se eu tenho 10, se eu tenho 20, não importa. Mas eu preciso de 40 membros. Aquela consultora que entrou e não fez nenhum pedido também conta, tá? Então, no total, 40. Só que não é só eu que vou iniciar essas 40, né? As consultoras, vamos supor, dessas 10 primeiras que eu iniciei, se cada uma delas, ou 2, 3 delas, começarem também a iniciar, essas indiretas, que a gente chama, né, também vão contar. Então, se a primeira consultora ali, a consultora A, fez 2 inícios, já faz parte das minhas consultoras indiretas, também vão contar, tá? Então, no total, eu, com as minhas 10, e claro, que a gente continua iniciando, então vamos dizer que eu tenho ali 20, eu iniciei durante o período mais 10, e as minhas consultoras iniciaram outras 20, tá tudo certo, tá? Então, no total, no conjunto, sou eu e mais 39 pessoas, tá? E aí também, né, a gente tem que, todos os meses, a gente precisa fazer 10 mil pontos, eu e meu time, e no total, 40 mil pontos, tá? Ou seja, se eu fizer 10, 10, 10 e 10, vai fechar o período de 4 meses com 40 mil pontos. Se eu fizer mais por mês, posso fazer 20, 20, 20. Se eu fizer em 2 meses 20, 20, é média. E aí, se eu tenho os 40 membros, eu já me torno diretora, tá? Então, tenho pressa de ser diretora, porque ser diretora também quer dizer triplicar os ganhos, né? E aí, vou falar um pouquinho disso agora. Então, vamos lá. Uma diretora recém-formada, já dei um exemplo lá mais ou menos, mas vamos para exemplos um pouco mais como que eu posso dizer? Diluídos. Então, uma diretora nova, né? Se na qualificação, eu e o meu time, a gente precisa fazer 10 mil pontos, a gente já está dizendo que uma nova diretora ela já vai fazer um pouquinho mais, vamos dizer 12.500. Então, uma diretora que produziu 12.500 pontos, ela vai ter um ganho de 2.300, porque ela vai ter 10% do bônus da unidade, ela vai ter os 8 ou 12% das diretas, e ela vai ter R$ 800 de bônus de volume, tá? Então, já vai dar 2.300. Vamos dobrar, basicamente. Vamos aí para um time que está fazendo 26 mil pontos. Ela já não tem só 10% do ganho da unidade, ela já vai para 12%. O bônus de volume
já não é 800, já é 1.600. Vejam que ela dobra os ganhos dela. Então, dobrou o volume, vai dobrar os ganhos. E isso está em todos os exemplos. Uma produção de 60 mil pontos, que é uma diretora de carro rosa, já não é mais 12 da unidade, já passa para 14. O bônus de volume já não é mais 1.600, é 3.600. Ou seja, vai basicamente dobrar de novo, 8.800. E uma diretora com uma produção de mais de 100 mil pontos, olha o ganho. Né? Então, quando eu falei ali para vocês 20 mil reais, pode ser sim uma diretora que ela nem tenha diretora de descendentes, mas se o time dela, ela e o time dela, se ela tem mais de 200 consultoras na equipe, ela vai fazer mais de 100 mil pontos e ela vai ter esse ganho. Se é diretoras descendentes, ela vai ter mais ganho ainda, né? Que é das diretoras descendentes. Então, olhe como que... E isso pode acontecer no período de um ano. Você pode se formar, né? Vou dar o meu exemplo. Eu entrei na Mary Kay e um ano depois me tornei diretora. Meu primeiro ganho, vamos colocar aqui 5 mil reais. Vamos colocar aqui essa segunda coluna, que está dando ali 4.700. O ano seguinte, eu já tinha dobrado o meu ganho. Então, me formei diretora em agosto de 2010. 2011, em dezembro de 2011, eu já estava fazendo mais de 60 mil pontos, porque eu fechei o carro rosa. Então, meu ganho já estava maior aqui, porque eu até já tinha diretoras descendentes aqui. Então, eu já estava girando em torno de 10 mil. E assim vai aumentando. Né? Então, quanto maior a nossa unidade, maior vão ser os ganhos. Isso não tem como ser diferente, tá? Valores aproximados, tá? O reconhecimento do carro, que vocês sabem, é 93 mil reais que a Mary Kay dá, né, em dinheiro. A gente faz o que a gente quer. Eu tô com o meu primeiro carro até hoje, né? Eu já conquistei 5, mas estou com o primeiro porque meu carro nunca, né, deu um problema, é um carro bom. Então, eu acabei usando o dinheiro depois para investir em outras coisas, né? Em casa, em imóvel, enfim. Então, o primeiro, sim, dinheiro, eu comprei o carro. E a cada 3 anos, a Mary Kay nos dá a oportunidade de entrar na meta de novo, fechar a meta de novo e receber esse dinheiro de novo. Né? Então, uma vez só eu comprei o carro, as outras 4 vezes eu investi o dinheiro em outra coisa. Lembrando que, já vou falar para vocês que diretora nacional não é 93 mil, tá? E diretora nacional também não tem meta para fechar, porque a diretora tem, né? A diretora tem que fazer com o time dela uma média de 50 mil pontos mês, durante 6 meses, e aí ela vai receber esse valor, tá? A diretora nacional não tem meta e ela recebe 160 mil, né? Que a Mary Kay acha pouco, 93, então ela recebe um pouco mais. Viagem das diretoras top. E essa é para toda diretora. Eu, a Fúvia, a Jéssica, qualquer uma de nós podemos conquistar, desde que no ano a gente feche 800 mil pontos, nós com o nosso time, né? E aí, né, quem fechou ano passado, os diretores que conquistaram ano passado, estão indo agora, acho que na próxima semana até, para Istambul, né, com tudo pago para Mary Kay e com acompanhante. Quem fechar, a diretora que fechar esse ano de 2022, vai ano que vem para Grécia. Então, né, todo ano tem esse desafio de viagem. E aí tem que fechar 800 mil pontos. Quem fechar mais de 800 mil pontos, que daí é o Círculo da Excelência, 1.200.000 pontos, além, né, de ganhar a viagem, ela ganha, já com 1 milhão já começa a ganhar. Alguns cheques extras, né, de 5 mil reais, 7 mil reais, enfim, para ela ter um bônus a mais aí. Corte não vou falar, tá, porque eles não entram nesse assunto que nós estamos falando. Formando diretoras é o que eu falei para vocês, né, que uma diretora, cada diretora que a gente forma, né, a gente tem o ganho, e daí aqui, só para vocês terem uma noção. Então, se eu tenho uma diretora descendente, se essa minha diretora, perdão, tenho 2, e se cada uma dela, com o time dela, fez 22 mil pontos, vamos supor, a Fúvia tem 3, nós vamos falar que ela tem 2. E as 2, cada uma fez aí 22 mil pontos. Então, o ganho da Fúvia vai ser de 1.160. Mas a Fúvia tem mais, né? Ela está ali no segundo ali, que ela tem 3 diretoras, e cada uma delas fez 22 mil pontos. Então, o ganho já vai para 1.600. Só das diretoras descendentes, tá? Mas vamos dizer que a Fúvia já está com 5. 5, cada uma dela fez... Eu estou falando 22 porque uma faz 12,5, outra faz 18, outra faz 50. Eu estou falando uma média aqui, tá? 5
com 5 diretoras, cada uma fazendo 22 mil pontos, o ganho vai ser de 3,5. Tem 8 diretoras, cada uma fazendo 22 mil pontos, o ganho vai ser de 5,600. Então, só das minhas diretoras descendentes, olha o ganho que eu tenho a mais, tá? E aí, entrando, então, quais são os diferenciais de uma diretora nacional? Uma diretora nacional é como uma diretora. Uma diretora nacional se forma ela precisa ter no mínimo 12 diretoras diretas, ou seja, ela já está ganhando dessas 12 diretoras diretas, e ela precisa também das indiretas. Mas vamos dizer aí que uma diretora nacional com uma área pequena, ela vai estar ganhando aí mais ou menos uns 24 mil. Uma área média, mais ou menos uns 40 mil, e uma área grande, mais de 90 mil, porque tem diretoras nacionais que hoje ganham mais de 90 mil, eu ainda não, mas tem diretoras nacionais, sim, diretoras mais antigas, com áreas maiores, que ganham mais de 100 mil reais por mês, e isso é real. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, quem ficar até o final vai ver, né? Porque aqui a gente, como fala, mata a cobra e mostra o pau. Vou mostrar para vocês, né, os meus ganhos aí como diretora e como diretora nacional. E aí, quais são os adicionais de uma diretora nacional? Então, nós temos 50% de desconto em qualquer compra, então a gente não entra ali nas faixas de desconto, 25, 30, 35, 40. Ah, para eu ter 40, eu tenho que chegar em 2.700. Não. Se eu pedir um batom, eu já tenho 50% de desconto. Claro, eu vou ter que pagar o frete igual, mas eu já tenho o desconto, tá? O que mais? Esse aqui está desatualizado, preciso pedir para o Diego arrumar. Eu esqueci. Cada diretora que eu formo, vamos supor, a Fúvia formou a Jéssica. Ela não ganhou nada a mais por isso. Ela ganha, sim, todos os meses a produção, ali os 4% da produção da unidade da Jéssica. Mas ela não ganhou nada a mais pela formação. Eu ganho 8,5, já mudou, já não é mais 8, é 8,5. E todo ano, vamos supor, eu tenho a Adri, que é a minha diretora descendente. Acho que vocês conhecem, todos vocês devem conhecer a Adri. A Adri é minha diretora descendente. Ela se formou num 1º de março de algum ano, que eu já não me lembro qual, acho que já tem 4 anos que a Adri se formou. Todo 1º de março, a Mary Kay vai me pagar um bônus a mais, porque a Adri se formou diretora naquele 1º de março, que é de 1.700, já não é mais 1.600, 1.700. Inclusive, mês passado eu recebi 1.700 a mais pela formação da Adri. Lá atrás, quando ela formou, eu recebi que não era esse valor, acho que era 6 mil na época. Hoje já está em 8,5, né? Já tem 7 anos que eu sou diretora nacional, então a Mary Kay também vai reajustando esses valores. Quando eu formo uma diretora nacional, que eu tenho uma diretora nacional descendente, que é a Suelen, muitas de vocês também devem conhecer. A Suelen também se formou no 1º de março. Então, todo 1º de março, todo ano, eu recebo, que agora já não é 16, é 17. Todo ano. 17 mil a mais, como um bônus extra, pelo fato que eu formei. Vocês vejam que o da diretora é diferente. Da diretora, quando ela forma, eu recebo o bônus integral, os 8,5 agora, uma vez. E depois eu recebo os 1.700 todo ano. Da nacional, não. É o bônus total. Não é, né, um bônus menor, é o total. Então, hoje é 17 mil. Todo 1º de março, eu recebo 17 mil pelo fato de eu ter formado ela, uma diretora nacional também. O que mais? Toda diretora nacional, em janeiro, recebe um bônus que se chama qualidade de vida, que é mais R$3.500, que eu não sei porque eles inventaram esse bônus, mas eles inventaram esse bônus a mais aí, então mais R$3.500. Que daí, né, a gente, né, você faz o que você quiser, você vai receber todo esse dinheiro na sua conta. O que você vai fazer, se é para, né, qualidade de vida, se é para você, sei lá, fazer uma terapia, você faz. Não, né, você faz o que você quiser. E aí tem a viagem das diretoras top, que eu acabei de falar para vocês, porém a diretora nacional ela tem um diferencial. A viagem das diretoras top, obrigatoriamente, toda diretora que conquista, ela tem que ir na viagem. Obrigatoriamente, se ela não for, perdeu o direito. A diretora nacional não. Caso ela não vá na viagem, ela recebe o valor da viagem num cartão viagem, para se ela quiser fazer com a família, fazer com outras pessoas, tá? Porque a viagem das diretoras top, você pode levar um acompanhante, que não pode ser menor de 25 anos, não pode ser da força de vendas, né? Então, geralmente leva marido, ou mãe, ou pai.
algum irmão, irmã que não é da força de vendas, né? Se a mãe é diretora, essa mãe já não pode ir. Então, nós, diretoras nacionais, a gente tem essa possibilidade, pegar o valor no cartão viagem, em vez de viajar com a Mary Kay, vai fazer, né? Quem tem filho, principalmente, gosta muito, né? As nacionais que têm filho gostam muito de fazer isso. Pegar o cartão viagem e fazer uma viagem com a família, tá? A gente ganha, eu sempre esqueço de pegar, mas a gente ganha um bracelete de ouro, que é bem grosso, assim, tipo, grossura de um dedo, quando a gente se forma nacional. E todo ano, se a gente tem um ganho de 150 mil dólares, ou mais ou menos 150 mil dólares ou 500 mil reais no ano, a gente, né, a Mary Kay vai lá e coloca mais um diamante nesse bracelete. Se o ganho for o dobro disso, 300 mil dólares ou 1 milhão de reais, são 2 diamantes. Então, às vezes vocês até podem escutar lá, talvez vocês nunca prestaram atenção, e quem é nova, menos ainda. Lá no seminário, a Mary Kay fala, né? Quando a gente está descendo lá, as diretoras nacionais, que eles chamam uma a uma, eles falam, né? Ah, e esse ano a fulana de tal, né, recebeu mais um diamante no seu bracelete, porque ela, né, fez mais de 150 mil dólares em bonificação, né? Ou 2 diamantes. Tem diretora nacional, a minha nacional, que é a Sandra Lima, ela já cravejou o dela inteiro de diamante, e agora daí depois que, né, preenche esse bracelete inteiro, aí recebe um colar e daí vai cravejando o colar. Mas, né, se um dia precisar vender isso, tem muito dinheiro ali. Quando a gente recebe o bracelete sem os diamantes, ele tinha, né, quando eu recebi o meu, veio a nota, o valor dele de 20 mil reais. Claro que vai cravejando e depende muito do grama do ouro, né? Quanto que está o grama do ouro, para saber o quanto que vale esse bracelete. E aí, nós, nacionais, além dessa viagem das diretoras top, que a gente sim pode conquistar, se fizer os 800 mil pontos, a gente tem uma viagem exclusiva que se chama o Summit, que esse sim não tem meta, como carro, não tem meta, e todos os anos a gente ganha uma viagem para algum país no mundo com direito a acompanhante também, né? Então, eu todos os anos levei meu marido, e essa viagem, então, esses já são mais de 20 países que eu conheço através do Mary Kay, através desse programa da viagem das diretoras nacionais. Então, o ano passado foi para Londres. Na pandemia, a gente não teve como viajar, a Mary Kay pagou, né, deu o valor em dinheiro. E esse ano também, a gente vai receber agora, o próximo bônus vai vir com o dinheiro da viagem, porque a viagem era para ser para a Rússia. E como a Rússia está em conflito, né, com a Ucrânia, e também como a Rússia e os Estados Unidos, né, a Mary Kay é uma empresa americana, os Estados Unidos e Rússia, né, não estão aí vivendo um romance, vamos dizer assim, a Mary Kay achou melhor não levar a gente para a Rússia, né, não levar as diretoras nacionais, porque é um pouco delicada a situação, então eles resolveram dar em dinheiro. E mais o ano que vem a gente já tem o destino, que é Dubai. Então a viagem sempre acontece entre abril e maio, todo ano, né? Então a gente tem aí essa viagem já garantida eternamente. E, como eu falei para vocês, o bônus do carro, 160.900. Eu falei 160, mas é 160.900. E não está aqui, mas a gente também tem o programa de aposentadoria. Então, esse foi o primeiro ano que a gente teve as 10 primeiras diretoras nacionais eméritas, que a Mary Kay chama, que se aposentaram, né? Então, aí a diretora nacional vai receber, a Mary Kay faz uma média da bonificação dos 5 últimos anos, né? Pega aí a média do que foi o ganho, vamos dizer, meu ganho foi de 1 milhão. Ela coloca um multiplicador em cima disso, e aí a nacional vai receber, então, 5 vezes esse valor. Então a minha média foi de 1 milhão, então eu vou receber 5 milhões. A minha média foi de mais, eu vou receber 10 milhões. Foi menos, vou receber menos. Então nós tivemos as 10 primeiras aí, e pelo que eu sei, ninguém recebeu menos do que 3 milhões e meio, 4 milhões aí cada nacional aposentada, tá? Então, teve nacional que recebeu 10 milhões, teve. Né? Então, esse também é um programa que, né, super vale a pena, porque a idade máxima para se aposentar, a mínima é 55 anos e a máxima é 65 anos. Então, 65 anos, obrigatoriamente, a gente se aposenta e sai com essa boladinha aí da Mary Kay, tá? Então, era isso, né, o que eu queria falar de ganhos.
Meninas, ficou alguma dúvida até aqui? Porque agora eu quero mostrar para vocês, eu só vou mandar aqui para o meu e-mail para eu abrir para vocês esses bônus que eu falei para vocês, meu de diretora e diretora nacional. Eu não olhei o chat, tá? Fúvia, se tiver alguma pergunta, você faz, ou algum comentário que você queira fazer. Ô, Tati, a Cíntia fez uma pergunta aqui. Ela falou assim, ó, Tati, eu já falei com várias que estão contaminadas por consultoras que iniciaram e não deram certo. Qual o seu conselho para reverter essa situação? Às vezes a gente também fica batendo muito na tecla das mesmas pessoas, né? A gente também tem que dar espaço para as pessoas, né? Então, assim, a pessoa foi, né, na cabeça... Não adianta, eu sempre falo assim, não adianta a gente querer convencer ninguém a nada, né? Eu gosto de falar assim, quando a pessoa fala, mas eu conheço, tem uma amiga que entrou e não deu certo. Eu falo, sim, né? Mary Kay, assim como qualquer outra coisa, né? As pessoas começam e muitas pessoas desistem. Então, né, sei lá, até a gente mesmo. Quantas vezes você começou a academia e parou? Quantas vezes você começou lá, quero aprender a tocar violão? Quantas vezes você começou e parou? Quero aprender inglês e espanhol. Quantas vezes você começou e parou? Faculdade, as pessoas desistem, né? De tudo, de empregos, de tudo. Então, nem da Mary Kay não vai ser diferente, né? Então, as pessoas também desistem de Mary Kay, né? E, só que assim, não dá, desistir é uma coisa, não dá certo é outra. Eu falo, né? Às vezes a pessoa vem e fala, porque eu conheço uma amiga que se endividou. Eu falei, olha, não tem como se endividar com Mary Kay. Das duas, uma. Ou ela comprou e não levantou para trabalhar, porque também, se não fizer pelo menos o esforço do dedo, né, ela não vai vender nada. Se as pessoas não souberem que ela é uma consultora, ela não vai vender. Então, ela comprar e não fazer o processo, né, de fazer a parte dela, de pelo menos comunicar às pessoas que ela é uma consultora, ela não vai vender. Ou ela vendeu, mas vendeu fiado. E daí, por conta e risco dela, a gente não orienta ninguém a vender fiado, né? Hoje tem Pix, tem maquininha, tem tudo. Então, porque não existe. Mary Kay, primeiro, você começa, o investimento é quase zero, né? Porque hoje você se for para pelo menos comprar só o kit, você paga R$ 129,90 e recebe 319. Então, você já tem lucro só no kit inicial. E o restante, a pessoa pode não ter nem... não vou fazer meu pedido, quero fazer vendas primeiro para depois fazer o pedido. Sem problemas. Então, não tem como se endividar na Mary Kay, a menos que a pessoa ou não trabalhe ou vendeu fiado. Então, isso eu deixo claro, entendeu? Agora, daí ficar convencendo, porque daí as pessoas, às vezes, ela não quer, entendeu? Na cabeça dela, ela não quer. Ela prefere acreditar nas pessoas que não deram certo do que nas que deram certo, né? E isso é em tudo, né? Então, as pessoas, né, preferem acreditar no que deu errado. E também porque na cabeça das pessoas é mais fácil. Não, isso não é para mim, porque eu sei que fulana entrou e não deu certo. Então, a pessoa já considera que não é para ela. Então, desfoquem por um tempo dessas pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas começarem a ver que você está crescendo, está formando o teu time, daqui a pouco é ela que vai vir atrás de você, né? Porque as pessoas ficam muito achando que a gente precisa dela. A gente não precisa das pessoas, são as pessoas que precisam de nós, né? A gente dá oportunidade para as pessoas entrarem nesse negócio. Mas, né, é elas que precisam de Mary Kay, nós já estamos na Mary Kay. A gente já tem o benefício, quer seja exclusivamente da venda, mas a gente já tem esse benefício de ganhos muitas vezes muito maiores do que elas têm. Mas elas preferem acreditar, né, que não vai dar certo. Então, desfoquem momentaneamente. Deixa eu só mandar aqui uns extratinhos aqui para vocês verem. Deixa eu mandar aqui para minha caixa de e-mail. Que mais, meninas? Vão perguntando aí. É que eu não consegui fazer isso antes, né? Porque eu cheguei aqui em cima do laço. Eu estava na rua. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail rapidinho, Fúvia.
Tá, de perguntas eu acho que elas não colocaram mais nada. Meninas, se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveite esse momento aqui enquanto a Tati abre para a gente aproveitar aqui para tirar as dúvidas. Sei que o horário já deu, né? Mas só para as que estiverem curiosas, eu vou mostrar. Quem não tiver curiosa, não precisa. Todas vão ficar, com certeza. Meninas, e assim, eu trouxe a Tati aqui hoje também para vocês entenderem e verem que é real, né? Porque muitas vezes vocês pensam assim, ai, nossa, mas como, né? Como que numa empresa vendendo batom, entre aspas, né? Vai conseguir ter um valor X, vai conseguir ter esse valor, né? Então, eu já mostrei aqui para vocês o meu bônus da Jéssica, né? E agora a nossa diretora nacional está trazendo também o bônus, né, dela aqui para vocês entenderem o quanto a gente pode lucrar dentro dessa empresa, né? Porque, como a Tati falou, a gente pode ganhar 5, 6 mil reais com as vendas. Só que você tem que vender 10, 15, 20 mil todo mês, né? E com a carreira, isso é muito mais fácil, né? Com a carreira é muito mais fácil de se multiplicar, né? Então, hoje eu me multiplico tanto como consultora, como diretoras, né? E a Gê e a Tati a mesma coisa, então vocês também podem, né? Então, a gente trouxe isso para vocês entenderem que é possível, né? Se você tiver força de vontade, quiser crescer na carreira, você também pode. Aí a gente pensa assim, mas eu moro numa cidade pequena, eu não conheço muita gente, né? Gente, tem nacionais que vieram de cidades minúsculas, né, Tati? De patrimônios, né? Então, isso não interfere em nada. Não tem problema que você não tem faculdade, que você não tem, sei lá, um estudo específico, né? Dentro de marketing, a oportunidade é a mesma para todas, né? Então, isso é importante. Exatamente. É importante a gente ficar claro, né? E eu penso assim, ó, se é o mesmo produto, a mesma oportunidade, por que está dando certo para fulana e para mim não? Né? Então, às vezes, é a forma com que você está fazendo, a forma com que você está falando, ou o que você não está fazendo, que muitas vezes acontece, né? Então, dentro desse projeto que a gente está iniciando hoje, amanhã eu vou explicar para vocês, vou dar exemplos ao vivo e a cores, né? De como oferecer oportunidade, de como falar com as pessoas, de como abordar. Então, primeiro eu queria que vocês entendessem o quanto é importante você entender sobre a carreira, porque a partir do momento que você entende a carreira, entende os ganhos, vê que isso realmente é real, você começa a se esforçar. Porque eu falo assim, que uma consultora que ela não começou a oferecer oportunidade ainda, que ela não se dedica em fazer a oportunidade ser real na vida dela ainda, ela não é diretora ainda, ela não entendeu o que é a carreira da Mary Kay. Porque a partir do momento que você entende, você faz acontecer. Porque não tem, gente, como ganhar, né, os ganhos que a gente tem hoje em Mary Kay, que é um negócio sólido, né? Não é uma empresa que abriu ontem e vai fechar amanhã, né? Essas modinhas aí, né, que tá vindo por aí. A gente sabe que é uma empresa que está há 60 anos no mercado, 25 anos no Brasil, né? E tem uma carreira sólida. A Marquei não te promete que vai te dar mundos e fundos, né? Você está iniciando hoje e eu já vou te dar uma viagem internacional. Não, não é assim que funciona, né? Então, por isso que eu trouxe a nossa diretora nacional aqui para explicar para vocês. É possível? É, né? Se você fizer um trabalho bem feito, muita coisa pode acontecer na sua vida. Exatamente. Então, a gente. Claro que pode parecer surreal. Eu também, se me falassem isso lá no meu começo, talvez eu não acreditasse. Eu fui acreditando aos poucos, eu fui vendo aos poucos, né? Como eu falei para vocês, eu vi o bônus da minha diretora. Era o mais perto que eu tinha para ver. Eu não tinha minha nacional, eu moro em BH. Eu não tinha como ver o bônus dela. Na época não tinha treinamento online, não tinha nada online. Então, eu sabia de ouvir falar, mas eu sabia da minha diretora, né? Estava no extrato dela, eu vi com os meus olhos, né? Ninguém me falou. Então, é a mesma coisa que a Fulvia falou agora, né? Ela já mostrou o dela para vocês, ela já mostrou da Jéssica para vocês. Então, é a mesma coisa. Só que, se a gente não fizer o nosso, né? O tempo vai passar igual. Se eu não fizer hoje o que eu preciso ser feito, eu já estou me distanciando do meu sonho. Eu já estou me distanciando do meu ganho de 5, 10, 15, 20 mil reais.
Então, tem que pensar que o que eu deixo de fazer hoje, quanto, né, eu me distancio. Quanto menos eu faço, mais eu me distancio. Então, se eu quero, é aquilo que eu falei para vocês. Se eu quero, eu tenho que colocar a mão na massa e estou afim, não estou afim, vou fazer. Tenho que falar da oportunidade, tenho que demonstrar todo dia, tenho que falar da oportunidade, tenho, né? Como fazer isso? A Fúvia vai ensinar. Então, deixa eu mostrar aqui um para vocês. Deixa eu ver aqui qual que é esse aqui. Aqui, ó. Veja se está aparecendo aí. Está aparecendo? Apareceu, Fu? Tá? Tá. Beleza. Então, se vocês verem aqui em cima, é o mês e o ano, tá? Ó, eu tenho mais ali de antes também, mas assim, só para vocês verem, tá? Isso aqui, ó, é agosto de 2013. Para vocês entenderem, bônus de diretora sênior. Agosto de 2013 eu já era uma diretora executiva, eu já tinha mais de 5 diretoras descendentes, né, diretas minhas. Então, só o bônus que eu recebi pelo fato, né, aquele 5% que eu falei para vocês de cada unidade, ó, deu isso aqui, ó, 5.211. O meu bônus de diretora, da minha própria unidade. Então, esses outros 3 aqui, ó, bônus de diretora, volume da unidade e das iniciadas diretas que é o 12%, tá? O da unidade vai de 9 a 14 e o da unidade é o bônus de volume, que vai de 800 a 7 mil, e o da diretora, que é o de 9 a 14%. Então, o da diretora de 9 a 14% deu 6.400. O de volume era uma outra tabela, a tabela mudou, tá? Mas independente. O de volume, que é de 800 a 7 mil, foi 3.100. E o das minhas consultoras diretas foi de 1.500. Somando tudo isso aqui, deu 16.380, mais 2.000, que é o bônus do carro. Na época era 2.000, hoje é 2.400. Então, o meu bônus total foi de 18.380, tá? Aqui, como eu falei para vocês, eu já era uma diretora executiva. Vamos pegar um bônus agora, quando eu me formei em nacional. Eu formei em janeiro de 2016. Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Fechar esse aqui. Pegar agora aqui para vocês o de janeiro de 2016, que foi meu primeiro bônus como diretora nacional. Então, vocês veem que a Mary Kay vem ali tudo discriminadinho. Eu não desci mais o extrato ali para vocês verem, mas ali daí ele discrimina bem certinho. O valor por cada diretora, cada consultora, tudo bem certinho, tá? Então, vamos pegar o outro aqui. Ó, já vai aparecer aí para vocês. Então, estamos pegando aqui, ó, janeiro, tá aparecendo? Janeiro de 2016, né? Esse bônus referente ao mês de janeiro, meu primeiro mês como diretora nacional. Aí, no outro, se vocês forem ver lá, não tinha aqui, ó, só tinha unidades de primeira geração, que estava escrito ali, né, diretora sênior. Agora aqui aparece, ó, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração deu 12.700, segunda deu quase 7, terceira deu quase 3. Naquele mês, eu formei uma diretora descendente, então foi mais R$6.000, que agora não é mais, né, que eu falei para vocês que é 8,5, então foi 6.000 na época. E aí, aqui o meu bônus de diretora. Minha unidade estava bem pequena, quando eu me formei nacional, minha unidade pessoal, porque eu estava trabalhando muito a área, e estava bem pequena. Então, meu bônus de diretora, ó, 1.200. O meu bônus de volume, R$500, foi o primeiro step ali, de 12.500 pontos. E o meu crédito Mary Kay, o crédito das consultoras diretas, 1.680. Somando tudo isso, deu 32 mil. E mais 17.400, que aqui entrou o bônus qualidade de vida, 3.500, e mais 13.900 do carro. Porque o carro, quando eu falei ali para vocês que a gente recebe 93 mil, recebe a primeira parcela de 10 mil, 9 mil e pouco, se eu não me engano, e mais 35 parcelas de 2.400, a diretora. A diretora nacional recebe 13.900 na primeira parcela e mais 35 vezes de 4.200. Então, todo mês eu recebo 4.200 referente ao bônus do carro. Mas aqui, então, juntou o 13.900 com o 3.500, que é a qualidade de vida, me deu um bônus total de 4.532.
Então tá ali, né? Tava aqui meu endereço, tudo certinho, né? Então todas nós temos, né, entrar lá no relatório da Mary Kay, eu tenho desde 2000, quando eu me formei diretora, era diferente, a gente não aparecia isso aqui. Mas eu tenho ali desde 2011, né? Desde que eu me formei diretora não tem, mas logo em seguida foi implantado esse sistema, então aparece para nós. O de antes não aparece. Infelizmente, gostaria muito de mostrar para vocês, mas eu não tenho. Não tenho porque, né, eu recebi era aqueles extratos bancários, aquilo lá, se você não tirar uma cópia, o extrato ele vai perdendo, né, a tinta ali, então chega uma hora que você não vê mais nada. Então eu não tenho mais. Mas para dizer para vocês como é verdade, né, como realmente a Mary Kay, né, tá ali para a gente receber né, os valores que a gente quiser, né, no negócio. Então, viram, tiraram foto. Se tirar foto, nem mostra para ninguém, porque até por questões de segurança, a Mary Kay, na verdade, pede para a gente não mostrar, né? Porque realmente no Brasil é um pouco complicado essa questão de segurança. Mas se vocês tirarem fotos, guardem para vocês, né? Não compartilhem. E não mostrem também, porque as pessoas acham, né? Mesmo a gente mostrando, as pessoas acham que não é verdade, porque elas não estão vivendo o que a gente está vivendo, né? Então elas podem não acreditar e achar que você está louca e que fizeram uma lavagem cerebral em você. Não vão acreditar, né? Vão por mim que as pessoas não vão acreditar. Mas enfim, então só para compartilhar um pouquinho ali com vocês como é possível, né? Se eu cheguei aqui, né? Vocês viram ali duas bonificações, né? Uma de 18 mil e pouco, outra de quase 50 mil reais. E claro que antes foi menor. Meu primeiro bônus, como é que naquela época era um pouco diferente, os bônus eram menores até se formar diretora, né? Mas o meu primeiro bônus, eu recebi R$ 78. R$ 78, com 3 na equipe. Então, R$ 78, primeiro bônus. Para 6 anos e meio depois, como diretora nacional, né? Quase R$ 50 mil, é uma boa diferença, né? Então, que empresa te dá a possibilidade de crescimento? Não sei nem quantos milhões por cento. Não sei dizer quantos milhões por cento, né? Mesmo quando eu me formei diretora. Então, eu saí de um ganho de R$ 2.000 bruto como nutricionista para um ano depois, já está ganhando entre venda e bônus R$ 10.000. Então, aonde que em um ano você aumenta R$ 8.000 na tua renda? Eu tinha R$ 100 de aumento de dissídio por ano. Esse era o meu aumento. 100, 110, né? No ano ali de aumento no ganho. Você trabalhava um ano para ter R$ 100 de aumento no salário. Isso não é nem aumento, né? Porque a inflação já comeu esse aumento. Mas essa era a minha vida. Como mais, né, de 60% da população brasileira tem essa vida. E aí, se vocês, né, se eu soubesse, é que eu não sabia, né, eu não conhecia Mary Kay, nunca ninguém tinha me apresentado a oportunidade. Se eu soubesse que eu tinha essa possibilidade e esses ganhos, né, pode ser que eu tinha entrado antes na Mary Kay. Mas, enfim, tudo acontece no momento que tem que acontecer, né, e o momento de vocês é agora, né. Mary Kay está num momento muito bom, tanto para iniciar quanto para venda, né? Muita consultora, infelizmente, parou na pandemia, porque não conseguiu dar conta. Então, a gente está com um déficit muito grande. Tem muitas cidades, tem mais de 1.400 cidades que não tem nenhuma consultora no Brasil. Então, né, um momento muito bom de a gente voltar a ter o crescimento que a gente já teve, né? Mas que com a pandemia a gente, infelizmente, decresceu. A Mary Kay faturou muito mais na pandemia, né? Teve um faturamento maior com as pessoas que ficaram. Mas, infelizmente, algumas já voltaram, mas algumas não conseguiram, não voltaram, né? Então, a gente está com esse déficit e é um grande momento, né? Então, tem muita cliente sem consultora. O bom de uma consultora que desiste, para nós, é isso. A gente pega clientes aí necessitadas de produto. Até hoje à tarde, uma das minhas consultoras, né, do lugar que a gente estava, ela pegou o Uber para ir embora, depois ela gravou para mim. Você não vai acreditar, o Uber era uma mulher, tem 3 meses que ela está em Curitiba, ela é de Manaus, e não tinha achado nenhuma consultora Mary Kay ainda. Né? Deu sorte dela pegar esse Uber e ela ser uma consultora Mary Kay,
e aí já entra, né, já ficou com o contato dela e tudo mais. Então, assim, as pessoas, né, ou perderam a consultora, ou mudam de cidade, enfim, acaba que muitas vezes perde o contato. Então, a gente tem N possibilidades. É só realmente, né, colocar isso para fora, né? Falar para o mundo que sim, você é uma consultora, que sim, você vende e que sim, né, você está em um processo de crescimento dentro da empresa, né, um processo de montando a sua equipe, seu time. Então, com certeza, ou ela conhece alguém que, né, pode fazer parte desse teu time. Quem hoje não seria interessante uma renda extra de R$ 1.000? Que seja R$ 500. R$ 500 pode mudar a vida de muita gente. R$ 500 ela pode pagar a conta de água, luz e mais alguma coisa. Né? Então, pode fazer diferença na vida de muita gente. Meninas, falei demais, mas eu sei que esse treinamento é um pouco extenso, né? E eu precisava falar tudo isso para vocês. Espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha agregado, né? E que faça diferença aí na trajetória de vocês também. Que linda! Obrigada, Tati. Obrigada, que Deus Imagina. abençoe grandemente sua vida. Amém. Eu acho que deu para entender, né, meninas, que vocês não colocaram perguntas aqui no chat. Tem várias que não conseguiram assistir ao vivo hoje, que tinha compromisso de família, vão assistir gravado. Mas eu acredito que só não vai pegar firme realmente na carreira quem não entendeu e quem precisa assistir de novo o treinamento. Pode assistir quantas vezes quiser. Tem que assistir várias vezes daí, porque, gente, meu Deus, né? Qual empresa que você acaba de se tornar uma diretora, né? Que foi o caso da Tati, acabou de subir de cargo, acabou de se tornar uma diretora nacional e está ganhando R$ 50 mil por mês, né? Então, não, e o mais engraçado, né? A gente se autopromove, né? Não precisa ninguém nos promovendo dentro da empresa, a gente se autopromove, né? Isso também não existe em lugar nenhum, né? Quem que se autopromove? Você tem que esperar, se você tem, né, vislumbra de repente ocupar o cargo da sua gerente, sei lá. Você vai ter que esperar ou ela ser demitida ou ela morrer, né, coitada. Vai ter que acontecer uma desgraça na vida dela, né, para você ocupar o cargo dela. E na verdade ninguém precisa, né, disso, né? Porque ninguém ocupa o cargo, né, o lugar de ninguém, né? A gente simplesmente passa, né, o legado e a oportunidade também para as consultoras e diretoras, né? Elas vão ocupar o cargo que elas quiserem. Né? Todo mundo na equipe vai ocupar, não depende de ninguém. Muito bem. Então, espero verdadeiramente que faça diferença. Eu sei que é bastante informação e né? E dá muitas vezes um nó. Não fiquem preocupadas em entender tudo isso, fiquem preocupadas em fazer o básico todo dia. Né? É o básico que vai levar a gente aonde a gente quer chegar. Então, mas como é que é aquele negócio mesmo? Quando eu formo uma diretora, não se preocupe com isso. Quando você formar, aí, né, você vai saber o que vai acontecer. Então, a gente precisa entender o passo aonde a gente está. Então, se hoje eu sou consultora, qual que é o próximo passo? Ser futura diretora. E é o primeiro ganho. Né? E aí, depois, cada passo, né, no seu tempo, na sua vez. Exatamente. Tati, obrigada mais Muito uma bem, vez. imagina. Deus abençoe. Amém. Bom, vou deixar gravado, meninas. Quem precisar assistir novamente, assista, tá? Mas quero que vocês entendam realmente a carreira. Se ficou alguma dúvida também, pode me perguntar. E amanhã eu espero vocês, então, às 8h30, tá bom? Beijo, meninas. Excelente semana, excelente mês. Que Deus abençoe grandemente a vida pessoal e profissional de vocês. Amém. Obrigada, Tati. Beijo, beijo.